O vídeo de hoje aborda atualidades, com o tema Conflitos Internacionais, Guerra entre Rússia e Ucrânia. O maior conflito bélico na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Cumpre salientar que os conflitos que envolvem a Rússia e a Ucrânia são motivados por vários aspectos, que se ligam à origem comum dos povos russos e ucraniano, crises internas na Ucrânia e questões geopolíticas. Sobre a origem comum dos dois povos, destaca-se que Kiev foi o berço da civilização russa atual, porque no século IX, quando se formou o chamado Estado Kieviano ou Rus, não havia diferença entre os russos atuais, os ucranianos atuais e os bielorrussos atuais, que formavam um só povo. Devido aos séculos desse convívio mútuo, uma boa parte da sua população se identifica como russa, e o próprio presidente russo afirma que os russos e ucranianos são um único povo. Em 1949, no contexto da Guerra Fria, foi criada a OTAN. A finalidade dela era lutar contra a expansão do comunismo e retalhar qualquer ataque soviético. Quando houve a queda da União Soviética em 1991, a OTAN se reformulou e permanece até hoje como instituição internacional. Após essa época, os países do leste europeu encontravam-se muito interdependentes, o que se mantém ainda hoje em muitos aspectos. Atualmente, a Ucrânia depende comercial e economicamente da Rússia, sobretudo por essa lhe fornecer gás natural, fonte de energia primordial ao país, e a Rússia ser o principal comprador de inúmeras matérias-primas produzidas pela economia ucraniana. Além disso, a Rússia tem seus gasodutos que suprem toda a Europa passando pela Ucrânia, rede de transporte de gás projetada durante a era soviética. A adesão da Ucrânia à União Europeia, permitindo o avanço da OTAN até as fronteiras da Rússia, poderia romper com todo equilíbrio geopolítico. Através da Ucrânia, o trajeto da planície europeia pode ser percorrido sem ter que cruzar fronteiras naturais, como montanhas, rios ou desertos, facilitando e estimulando o trânsito de povos e exércitos entre a Rússia e a Europa Ocidental. Além disso, o sul do território ucraniano é importante acesso de águas quentes para a Rússia, que possibilita as comunicações do Mar Negro e de importantes zonas energéticas como gás e petróleo com o Mar Mediterrâneo, suprindo as demandas comerciais da população russa. Após a independência ucraniana, o país estabeleceu relações muito próximas com a Rússia, tanto do ponto de vista comercial quanto militar. No entanto, isso mudou em 2004, quando o candidato pró-russo Viktor Yanukovych, que ganhou as eleições daquele ano, foi acusado de fraude e corrupção por diversas ONGs e veículos de mídias ocidentais que atuavam no país. Dessa forma, ele abdicou da presidência. Em 2010, ocorreram novas eleições ucranianas. Ironicamente, o vencedor dessa vez é novamente Viktor Yanukovych, o mesmo que havia ganhado em 2004, mas em função da Revolução Laranja, em 2014 houve a derrubada do presidente, e no mesmo ano houve a criação de um novo governo, pró-União Europeia e anti-Rússia, o que acirrou ainda mais as tensões separatistas na região, levando à escalada militar com a ação do governo russo. A Ucrânia se tornou uma peça importante no xadrez político internacional, porque de um lado os Estados Unidos e seus aliados da União Europeia visam ampliar o cerco da Rússia, iniciado após o fim da União Soviética, quando vários países a ela então aliados aderiram à OTAN. Boa parte desses países são ex-socialistas, que aderiram também à União Europeia, ou seja, a OTAN e a União Europeia convergem num movimento em direção ao leste europeu após o fim da Guerra Fria, e o cerco à Rússia se completaria com a incorporação da Ucrânia a essas duas instituições, colocando fim ao plano russo de retomar as antigas áreas de influência. A estratégia militar da Rússia consiste em evitar a todo custo que a Ucrânia seja incorporada à OTAN e à União Europeia. O governo russo exige que a Ucrânia se desmilitarize e se torne um estado neutro, e que a OTAN abandone totalmente sua presença militar no leste europeu, que inclui também exercícios militares regulares em diversos países. O
presidente russo vê o apoio da OTAN à Ucrânia como uma ameaça aos seus interesses estratégicos e segurança nacional. Foi a partir do ano 2000 que a Rússia resolveu desenvolver uma parceria estratégica com a China, considerando que a China poderia ajudá-la na resistência às ambições geopolíticas dos Estados Unidos e da Europa. Os efeitos dessa crise serão sentidos na economia brasileira. Esse impacto pode chegar aqui de uma forma no aumento da inflação e na alta dos preços do petróleo e seus derivados. A Rússia é atualmente um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e o conflito militar e a imposição de sanções podem paralisar a produção e a exportação da commodity. O agronegócio brasileiro também pode ser afetado, já que a Rússia é a sua principal fonte exportadora de fertilizantes. A troca de fornecedores significaria custos mais altos para os agricultores e menores rendimentos das colheitas, e assim gerando custos ainda mais altos para os alimentos.